Se algumas pessoas têm entrado em contato comigo para falar sobre sonhos lúcidos, né? Esses sonhos que a gente tem durante a madrugada, e muitas vezes a gente nem percebe, e você vai se dar conta quando você acorda que você se sente fisicamente esgotado, com o psicológico totalmente, em alguns momentos, abalado, outros nem tanto assim, porque conforme você vai tendo várias experiências, você vai se acostumando. E eu tô aqui para contar um relato de uma noite onde eu vi um espírito numa cidade perdido, em meio a uma rua sem saída. Eu fui levado em espírito até um local onde o meu objetivo, aparentemente, era justamente conversar com essa alma e dizer para ela que ela tinha desencarnado, ou, em outras palavras, que ela tinha morrido. Porém, ela não aceitava. E foi uma luta muito grande, porque conforme eu ia me encaminhando no meio dos prédios, ela ia correndo. Na verdade, não era prédio, eram casas altas, assim. E é difícil eu explicar, porque era num país que não era o Brasil, né? Era um país, assim, europeu. Era tipo Portugal, alguma coisa nesse sentido, né? Eu falo por causa da paisagem mesmo, né? Do local que eu tava vendo. Mas era noite e tava chovendo. E eu saí em meio aos prédios, conversando com essas pessoas, porque era mais de um, na verdade. Um rapidamente entendeu e finalmente ele aceitou o que tinha acontecido e acabou se deslocando. Agora o outro começou a correr de um canto para o outro em desespero, achando que eu era sei lá, tava com medo de mim ou algo do tipo assim. Mas eu saí conversando com ele, explicando que calma, vai ficar tudo bem, você apenas se desligou deste plano, mas você vai receber toda a assistência necessária para você, enfim, seguir o seu caminho em paz. E foi difícil convencer. Esse tipo de trabalho acontece muito em sonho lúcido, que é quando você começa a dormir e em algum dado momento da noite, da madrugada, você é levado em espírito para esse lugar, para esses locais, onde muitas vezes você precisa convencer essas pessoas que elas se desligaram, que elas não estão mais vivas, né? Muitas vezes esse desligamento do corpo físico, ele acontece de forma traumática, até porque a pessoa ainda está com a mente muito consciente e muito conectada ainda ao mundo material, então ela não consegue se desligar por completo. Não em um primeiro momento. Então, muitas vezes, ela vai precisar, sim, de uma assessoria de pessoas, de espíritos, de pessoas que estão ali para apoiar ela, para ela poder se desconectar, seguir viagem, seja lá para onde ela tiver que ir. E muitas vezes, justamente porque aconteceu um fato dela ter se desligado de forma muito instantânea, ela ainda não caiu a ficha dela. Esse caso que eu tô contando, por exemplo, nessa visão que eu tive, aquele homem ele só foi realmente se dar conta que realmente isso tinha acontecido quando ele começou a testar e passar pelas paredes, assim. Aí ele começou a perceber que realmente algo diferente tinha acontecido. E aí foi quando ele entrou em choque. Ele falou, e agora? O que eu vou fazer? Então fui orientado a conversar com aquela pessoa, pedir calma, que eles já estavam recebendo, né, apoio do reino espiritual. Tanto é que eu estava ali para ajudar ele, né, nessa missão de se desprender, se desligar. Aí outras pessoas chegaram para apoiar ele e ali deram as devidas orientações e ele acabou então se desprendendo e se encaminhando para outro local. É muito estranho isso que acontece, esse tipo de trabalho. Muitas pessoas aqui me procuram para perguntar como que é esse tipo de visão, se esse tipo de visão é como um sonho, porque essas pessoas, se for um sonho, essas pessoas também estão tendo esse mesmo tipo de situação, né? Mas na realidade, como eu disse, né? Como que você consegue saber se é um sonho ou não? Que normalmente essas visões, elas que você sai para você trabalhar, fazer algum tipo de atividade, você já sai consciente, sabendo o que tem que fazer. É impressionante. Eu não me lembro de ter recebido instrução, de ter passado por algum tipo de orientação. Eu só sei que quando isso acontece, eu me desligo e vou até essas pessoas como que eu já sabendo o que eu tenho que fazer. Aí eu não sei se é tirado da minha mente essas instruções, se eu falo com alguém antes e saio fazendo o que precisa ser feito.
Mas o fato é que a única coisa que eu me lembro é justamente de eu estar fazendo esse atendimento para essas pessoas que se desligaram. E é muito estranho isso, né? Porque normalmente em sonhos você se lembra de detalhes também. Mas a diferença, e a grande diferença, é que quando você volta desses sonhos lúcidos ou essas visões que a espiritualidade te fornece, você volta, é como se você... Como que eu vou te explicar? É mais ou menos como se você saísse da sua casa à noite, um exemplo, fisicamente falando, acordado mesmo, lúcido. Você sai de sua casa, você dá uma volta na cidade e volta para sua casa e dorme. Sabe, você vai acordar provavelmente, se você acorda cedo como eu, você vai acordar provavelmente cansado. Porque você acabou de levantar durante a noite. A visão é a mesma coisa. É impressionante assim. Você volta com aquela canseira, porque você saiu sem contar a sua energia, que a energia baixa muito. Porque você, querendo ou não, você está se desligando do seu corpo. Você está saindo, você está caminhando, você está fazendo alguma atividade. Igual no caso desse espírito que não aceitou o desligamento, eu precisei correr. Precisei sair correndo atrás dele para explicar para ele. Um deles, como eu disse, aceitou numa boa, levou tranquilo, mas o outro não. O outro saiu em desespero e a gente precisou correr. A gente, porque tinha mais uma pessoa comigo, mas eu não conhecia essa pessoa. Mas a gente estava orientando essa pessoa, esse cara que se desligou. Esse tipo de visão são visões que normalmente você fica vários dias com essas imagens na cabeça. E o que eu acho mais impressionante, como eu disse, eu sabia que era um país europeu por conta das construções. As casas eram diferentes, eram umas casas mais altas, era um bairro, deve ser um bairro um pouco mais nobre, porque são locais que você vê que são casas melhores, né, financeiramente. E é incrível porque você vê os detalhes das construções. No meu caso, como a gente precisou correr e subir em cima de casas, assim, você vê o telhado, você vê os detalhes dessas telhas, desses telhados. Então é algo impressionante. É algo que fica na sua cabeça, assim, segue por vários e vários e vários dias. E eu tenho contado essas experiências aqui no canal. Muitas pessoas têm me procurado para compartilhar as experiências delas também. Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês as histórias dessas pessoas também. E eu quero perguntar para você se você tem algum tipo de experiência com a espiritualidade. Não precisa ser especificamente como essa minha. Pode ser um sonho, pode ser um sexto sentido, alguma coisa que você pensou e aconteceu. E se você quiser compartilhar conosco, vai ser muito bem-vindo. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo, você vai falar comigo e a gente vai combinar e você vai contar a sua história também para mais pessoas ouvir. Esse ano é um ano que a espiritualidade nos chamou para trabalhar e nós estamos aqui para mostrar que o reino espiritual é real e ele é mais real que o nosso reino material. Então faça esse apelo, esse convite para você. Por favor, se você tem alguma história ou se você conhece alguém que tenha, manda esse vídeo para essa pessoa, pede para essa pessoa entrar em contato comigo, que vai ser muito bem-vindo para a gente fazer esse trabalho junto para a espiritualidade, para mostrar para as pessoas que isso é real, que enquanto a gente dorme tem muita coisa acontecendo. Muita gente está trabalhando no reino espiritual e nem se dá conta disso. E quanto mais a gente tem a clareza disso, mais lucidez a gente passa a ter dessas visões. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve nesse canal para não perder nenhum vídeo. Curta esse vídeo para me ajudar aqui na divulgação. E como eu disse, compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir essa história. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Paz e luz para você.